A paz do Senhor, mais um dia do nosso propósito com Deus, de meditar na sua palavra, de orarmos juntos. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Eu sei que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então, tenho certeza que Deus está prestes a fazer algo grande, algo novo, no nome de Jesus. Então, continue crendo, continue confiando, continue visualizando pela fé o agir de Deus, o milagre de Deus, os sinais de Deus na sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Abra o seu coração, confie no Senhor, que Ele vai fazer a obra. Hoje eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi sobre fracasso, porque lamentavelmente por sermos humanos, nós fracassamos, nós erramos, nós escorregamos às vezes. E aí a grande pergunta é, o que fazer quando erramos? É óbvio que Deus ele tem um propósito, um plano na vida de cada um de nós. Ele tem um plano, tem um propósito na sua vida. E talvez você tenha caído, falhado, errado. O que fazer quando a gente cai? O que fazer quando vacilamos com Deus? Devemos desistir? Então é sobre isso que eu quero falar com você, no nome de Jesus, e que Deus esteja assim falando de maneira poderosa no seu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero mais uma vez convidar você a nos abençoar. E como você pode fazer isso? Curtindo esse vídeo e também escrevendo nos comentários. Quando você comenta ou curte esse vídeo, você está dizendo para a plataforma do YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí, o próprio YouTube vai promover esse vídeo. Então, nos ajude. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para que, quando nós colocarmos um outro vídeo, você seja notificado. Vamos lá, então? Vamos meditar na palavra do Senhor? De abordar o tema fracasso, eu queria falar de cara 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu quero já falar da solução antes de falar do problema. Confesse a Deus. Ele vai purificar os seus pecados, Ele vai te perdoar e vai colocar você no caminho, no nome de Jesus. A Bíblia, ela fala que Deus, Ele quer que a gente tenha propósito na nossa vida. E é a nossa missão, sermos fiéis, nos esforçarmos, lutarmos para não cair. Mas, infelizmente, às vezes nós caímos. Isso é um fato. E o que fazer quando errarmos? O que fazer? É seguir justamente esse conselho que Deus nos dá por meio do apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas eu quero contar aqui, hoje, a história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos que mais se destacaram no ministério de Jesus. Ele foi assim muito usado por Deus. Eu gosto muito de ler o livro de Atos e vejo as coisas assim maravilhosas, sobrenaturais que Deus fez por intermédio de Pedro. E ele é uma pessoa assim que cresceu, amadureceu muito depois de tudo que ele passou e depois das quedas que ele teve. Eu gosto, por exemplo, daquele episódio que está em Mateus capítulo 16, quando Pedro ele fala que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus. Aí Jesus fala, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Deus vivo. E no mesmo episódio, ali naquele mesmo instante, quando Jesus falou que ele seria entregue, ele seria maltratado, tal, ele iria padecer, ele iria sofrer com a morte. Aí Pedro falou assim, olha, longe de ti tal coisa, Senhor. E naquele momento Jesus percebeu que Pedro deu lugar à sua carne, consequentemente deu lugar ao diabo, para que o diabo entrasse. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você está pensando nas coisas que são dos homens e não nas coisas que são de Deus. Oh, rapaz, que palavra dura. Eu fico pensando assim, pronto. Ali, né, humanamente falando, era para acabar o ministério de Pedro, porque ele deu lugar à carne, ele deu lugar ao diabo por tabela. E quando Jesus fala aquilo, poxa, aí rapaz, a impressão que se tinha é que Jesus está falando assim, ó, você não presta mais, está descartado.
Não, mas não foi isso. Logo na continuação dessa palavra, Jesus, ele fala assim: e disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Com essa palavra ele estava falando para Pedro: Pedro, você errou, mas se você entender que não apenas eu, mas você também deve tomar a cruz, negar a si mesmo e me seguir, então você vai andar em vitória diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele nos dá a oportunidade. Então, se você tem fraquejado, o conselho que eu dou para você é o mesmo conselho que Jesus deu para Pedro. Pare, coloca a sua vida diante dele e fala: Senhor, eu quero tomar a minha cruz, eu quero negar a mim mesmo e eu quero fazer a tua vontade. A segunda coisa que eu queria destacar na vida do Pedro, essa é uma das mais fortes que existe, foi quando Pedro ele estava com Jesus tomando ceia, comendo, e aí ele fala, Jesus começa a falar, e ele fala que ele estaria disposto a ir com Jesus, ele a padecer, sofrer se for preciso. Aí Jesus olhou para ele assim: Pedro, para, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falando que de modo nenhum ele faria aquilo. Aí veio, acabou a ceia, Jesus estava ali com os seus discípulos, vieram os soldados e prenderam Jesus. E aí, quando Jesus estava sendo interrogado, já tinha apanhado muito, aí está lá Pedro no meio dos acusadores de Jesus, e aí as pessoas começam a perceber quem ele era. Olha lá, é um deles. Não, ele de modo nenhum. Aí teve uma escrava, uma serva que falou: é um deles sim. Ele: não, que é isso, não sou eu não, tal. E aí tem ainda a terceira vez, quando alguém fala assim: não, vou falar dele e o condena. Certamente ele era um deles. E eles começam a se praguejar e falar que não era ele. E aí, mole começa a falar, o galo canta. E naquele momento que o galo cantou, Jesus, ele olha para Pedro e olho no olho. Gente, meu Deus, que sensação horrível aquela. Naquele momento ali Pedro lembrou, e a Bíblia diz que ele sai dali chorando amargamente. Eu percebo que esse choro amargo era um choro de arrependimento. Amados, quando nós errarmos, quando nós falharmos, sabe o que é que nós temos que fazer? Nós temos que chorar. Nós temos que chorar. Não literalmente derramar lágrimas, mas é no sentido de nos arrepender, reconhecer a besteira que nós fizemos. Tudo começa com arrependimento. Sem arrependimento não há mudança. Aliás, a palavra arrependimento significa mudança de mente. Uma outra coisa que eu queria que você soubesse também: quando Jesus ressuscitou, e aí ele vai lá, estava lá Pedro desanimado com alguns discípulos pescando. Cara, ele voltou a fazer tudo o que ele fazia antes. Jesus falou assim lá atrás, Jesus tinha falado para ele: olha, eu vos farei pescadores de homens. E ele ficou 3 anos e meio ganhando almas com Jesus. Mas aí a frustração, o sentimento de fracasso foi tão grande que ele volta à antiga profissão. E aí Jesus aparece para eles ali. E quando ele percebe que é Jesus, ele estava só de sunga, ele pula na água. E aí, enquanto eles fizeram uma pescaria grandiosa, Jesus estava na praia preparando peixe. E quando Pedro se achega, ele fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo, respondeu Pedro. Então Jesus falou: cuida dos meus cordeirinhos, cuida dos meus cordeiros. E Jesus ele faz isso 3 vezes. Na terceira vez, Pedro chorou. A Bíblia diz que ele chorou ao Jesus perguntar para ele 3 vezes. Jesus falou: apacenta os meus cordeirinhos. Com isso, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, apesar de você ter me negado 3 vezes, só quero que você saiba uma coisa: eu confio em você. Por isso que Jesus fez essa pergunta 3 vezes. Não para humilhar Pedro, não para envergonhar Pedro, mas Jesus queria reafirmar o plano e o propósito que ele tinha na vida de Pedro. Então, no nome de Jesus, o Senhor também tem propósito na tua vida. Não desista, não desanime, continue confiando no Senhor.
Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu queria orar então no nome de Jesus com você. Pai, abençoa esse teu filho e essa tua filha. Leva cada um deles a andar em vitória, a viver os teus planos e os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.